Sergipe tem de tudo e estamos aqui para mostrar para você que é verdade, viu? E hoje vamos começar com uma lenda da música brasileira, certo? Não é porque é só conhecido por uma coisa não, que o homem é brabo e vamos mostrar hoje, Elifa Santana. Aê, garoto. Eu queria fazer igual Pedro Bial, aquelas aberturas bonitonas, mas eu não tenho aquele estudo todo, entendeu? O que eu tenho é só isso, só. Fiz 30 anos de trabalho. 30 anos completo agora no carnaval, de muita pesquisa mesmo, assim, né? De muito tesão no que estou fazendo. Sim. As pessoas não têm noção, até então, não sei daqui para frente, eu me aposentei do Estado, né? Encerrei minhas atividades. E agora é só loteria, mas até então era mesmo a paixão, por uma história que eu considero assim importante, um dos valores culturais do Brasil que não poderia ter morrido e briguei muito por isso. Né? E consegui colocar de volta nos palcos, que foi a guitarra baiana. Sim. Teve uma mudança radical na estrutura do instrumento. Até a galera brinca, tem vários vídeos gravados por Luiz, Armandinho, Morotó, que existe a história da guitarra baiana, o antes de Alifas e depois de Alifas. Porque até os anos 80, ali 80, 90, a guitarra baiana ela não tinha digamos, um padrão. A guitarra baiana ela era confeccionada, chegou a ter duas grandes empresas, a Jog e a Del Vecchio, que chegou a padronizar alguma coisa ali, mas foi uma produção incipiente, porque não deram continuidade, não atendia às necessidades do mercado e ela era muito direcionada para o carnaval. Era um instrumento, a linguagem de Armandinho, que foi digamos, o principal, né, ator dessa história toda. A gente tem Lito, que está aqui na Terra, a gente teve Luiz Caldas, teve vários, Amicinho, que tocaram guitarra baiana. Agora, Armandinho é o responsável direto, assim, por uma ideia rock and roll desse instrumento, uma coisa mais, digamos, mais pulsante. Minha primeira pergunta sobre a guitarra baiana é a questão de como chega aquele drive dela. Porque o corpo muito pequeno e a parte elétrica é o que é o brilho da parada, como é que funciona? Porque é um corpo quase o tamanho de um cavaco, né? Embora o formato seja de guitarra, né? De guitarra. Um braço reduzidinho e captação ali. Eu vou falar do drive. A guitarra baiana, na verdade, se configurou da seguinte forma. Quando ela surgiu, foi um braço de cavaquinho. Né? A galera chamava cavaco de trio, para você ter uma ideia. Cavaco de trio é paia demais. É paia demais. É paia demais, velho. Cavaco de trio. E tirou, aí seu Osmar tirou o braço, botou um corpo ali e tal, começou a tomar forma. Armandinho foi quem colocou um formato de guitarra, já tinha toda uma influência de Hendrix, né? Mas Armandinho também que deu o nome guitarra baiana. Então, ele é muito dentro da guitarra baiana. Só que a guitarra baiana, com esse intervalo, esse comprimento de escala, era muito estridente. Né? Assim, tinha que ter equipamento e tinha que ser um exímio músico. Não dava para colocar dentro de um forró, ou dentro de um jazz, de uma bossa nova. Né? Precisava saber muito sobre guitarra baiana para chegar a esse nível. E o que aconteceu com a guitarra baiana? Eu precisei, isso era coisas que já aconteciam nos camarins dos trios. Todo carnaval, a gente discutia a história da guitarra baiana, por incrível que pareça, dentro do camarim, em pleno carnaval. As brincadeiras de Armandinho. O pau quebrando. E a gente aí descia na hora que ia subir para passar som e tal, já ali na barra mesmo, aconteceu muito. Aí Armando falava, pô, essa guitarra precisava de um pouco mais de peso. Realmente não tinha sustain, né? Por ser curto. E calculando o comprimento de corda, até onde eu conseguia vibrar o instrumento e não tensionar para incomodar na tocabilidade, eu consegui aumentar de 17,5 ponto de oitava da escala para 18,6. Esse comprimento foi o suficiente para inserir esse instrumento em todos os estilos musicais do Brasil. Mas é corda de guitarra ali. Ali é corda de guitarra. É uma numeração. A guitarra baiana tem essa vantagem. Você pode afinar como ukulele, como guitarra baiana, São como cinco, cavaquinho. mas a quantidade... Eu só fabrico até 5 cordas. Já tem quem fabrique de 6 cordas. Mas vem na afinação da guitarra de Mi, Si, Sol, Ré, lá. Você pode afinar dessa forma. Todas as afinações. A original ela é a afinação do violino, do bandolim. Puta que pariu. Em quintas. Ré, Si, Sol, Ré. Ré, Mi, Lá, Ré, Sol e uma Dó que ele introduziu. Meu Jesus do céu. É complicado pra tocar. Pra montar uma corda, dá uma quebrada da cabeça aí. Agora aí, uma das histórias bonitas da guitarrinha. Então, nenhum dos carnavais aí, Armando sempre dá muita canja nos trios, né?
Mas ele precisava levar um road, porque aquela parafernália de pedaleiras, de coisa, para montar, para dar a canja ali 2 músicas e sair. E aí ele, na brincadeira, ele disse, pô, Alifas, vamos arranjar uma forma de dispensar esses caras, brincando com os meninos, que é tudo gente boa, já, Zé. Aí, pô, andar com esses caras, velho, não sei o quê, essa ruma de pacote e tal. Pô, isso é uma ideia, Armando, vamos... Aí eu tinha um engenheiro, um eletrônico industrial na minha empresa, na época, o Júnior, né? A gente chama de Júnior Quen. A gente trabalhava juntos, ele estava lá, e ele, um gênio, ele desenvolveu, partindo de um RAT, ele desenvolveu esse drive de Armandinho. Então a gente fez pequenininho, introduziu na guitarra baiana, e Armandinho, quando pegou a guitarra pela primeira vez, cara, já saiu gravando aquele solo de uma música de Daniela, que eu não lembro qual. E assim, ficou encantado e vira um brinquedo na mão dele. Quando ele pega uma... Cara, aí só vai ele e a guitarra. Hoje, em qualquer lugar. Stepping ele faz e você olha assim, agora. Tô falando agora no Pracaju, ele tocando. Também, pronto. Ele tocando no Pracaju, eu assim... E metendo os slides no ferro do trio. Meu Deus. Ele só tem uma pedaleira hoje de som limpo, de efeitos limpos, né? Coros, um delay e tal. Mas o que rasga mesmo tá dentro da guitarra hoje. Fantástico. Bicho. A grande vantagem, assim, para acontecer a guitarra baiana ter essa força, hoje ela corre o mundo. A gente precisou tornar ela autoral, em 100% autoral, porque a captação era uma adaptação da guitarra grande. Então a gente tinha como calcular essa resistência, né? O som que o captador vai emitir. Então começamos a trabalhar isso. E hoje a guitarrinha é 100% autoral. A gente fabrica o captador. Até a Floyd Rose a gente faz lá em aço inox. As pontes? As Floyd Rose mesmo. Pô, velho, a galera ela mata. É nada. A gente tinha um convidado, o Bob, ele trabalhou comigo muito tempo. Grande luthier, o Anderson. Sim. Né? Grande luthier. Ele pegou parte desse processo de criação. Das coisas que não para de acontecer. Sim. Lá, assim, é por isso que eu disse, a graça da luteria lá na Guitarra Brasil é a graça mesmo de fazer, de ver a coisa cultural. O financeiro é necessário porque tem contas para pagar. Talvez eu olhe com uma visão mais, digamos, mais empresarial agora que eu estou fora da Secretaria da Fazenda, né? Sim. E longe da auditoria, eu tenho a liberdade de assinar, de eu mesmo resolver essa outra questão, que para mim vai ser um desafio. Sim. A parte artística eu venci, 30 anos que eu acertei. Vamos ver se como empresário eu vou ser esse cara. Mas aí você já tem um case... Se não tiver o case da liberdade, da graça de fazer um instrumento acontecer, tá vivo e vai continuar. É o que me dá alegria. Mas você nunca foi da música, assim, palco? Não. Você não quis, bicho. Você queria... Como é que foi uma escolha assim? Porque na tem que amar verdade, música. para mim, misturaria as coisas. Eu tenho, assim, toquei com o Armando, com o Luiz, eu tenho várias gravações, a gente tem composição com os meninos. Cheguei a fazer uma música para o Tonho Leite na época, para o bloco dele, linda, com o Luiz Caldas, com o Armandinho, com a turma. Mas, assim, não dava para misturar, porque ia diluir eu preferi concentrar toda essa energia do sucesso, da admiração das pessoas em um foco, que era a guitarra baiana. Sim. Que ela me tira de cena e fica ela como ator principal do meu trabalho. Eu não preciso aparecer, dificilmente você vai me ver nas redes sociais, ou você vai me ver a não ser quando tem essas matérias que sou convidado. Mas fora isso, vocês não vão me ver, mas vai ver a minha obra ali andando. Não, e pra você é a mesma coisa que tá você ali, né? Pronto, mas representa legal. Falar de guitarra baiana hoje é como falar de Armandinho, é como falar de Sergipe com as nossas guitarrinhas. Cara, que viagem, porque o nome é guitarra baiana, né? Guitarra baiana, cara. E hoje é feito em Sergipe, assim, todo respeito, não desmerecendo, lógico, né? Porque é uma garotada que migrou para essa história. Em Salvador tá cheio de luthier de guitarra baiana. Não, e que má, porque ela vem pós-movimento contra a guitarra, né? Tem um movimento contra a guitarra, que os caras foram pra Manifesto da Rio de Janeiro e pararam tudo. Aí você vem ainda e faz numa nordestina ainda. Cara, e uma guitarra que assumiu todos os palcos. Tem um trabalho que eu faço com Tereza Hollenberg, que é o Brasil Guitarras. Não sei se você já ouviu falar. Lá ela reúne o que eles consideram assim, os melhores guitarristas do país. Tá Frank Solari, tá
André Kisses, tá Kiko Loureiro, né? Só tem monstros, Pepe, o Robertinho, Armando, tá? Mas é uma galera. E tinha uma lenda lá, que era aquele Lani Godin, fazia umas paradas pra Caetano. E cada um desses recebeu uma guitarra. E assim, é simbólico, porque eu sabia que ele não ia tocar, mas terminou que tem cara já tocando, gravando. Eu nunca vi Kiko Loureiro, e olha que Kiko Loureiro é tem desenrolado. a primeira guitarra que eu fiz pra Kiko, fiz um desenho exclusivo pra ele, que virou o modelo estúdio. Eu nunca vi ele tocando, bicho. Ele não bota no palco, assim. Não, mas eu gravam queria na ver. intimidade. Não, porque eu vou encontrar. Ele é desenrolado, ele toca violão clássico muito bem, Mas piano, toca. ele toca tudo. Ele broca, e ele posta no YouTube as coisas assim dele, mas eu nunca vi, vou dar uma pesquisada. Eu fiz um evento aqui eu não lembro a data, no shopping Rio Mar, era um shopping que estava desativado ali, não tinha movimento, e eu fiz o Exposição. Nessa época, acho que você era garoto, muito garoto, eu trouxe Kiko Loureiro, trouxe uma galera, Chimba, o Chiama, aquele trouxe Kiko Freitas, baterista, Frank Solari, né, Armandinho, Luiz Caldas, trouxe uma galera assim pesada, aquilo deu uma sacudida na cabeça da garotada, cara. Eu vi neguinho migrar do surf, do skate, direto pra música. Foi uma influência muito forte da garotada na música. E essa garotada daquela época, que eram todos colegiais, iam lá na casa da minha mãe, que era a oficina, hoje chegam lá advogados, médicos, chega todo mundo assim já resolvido com a vida, mas com essa sensação boa que a música trouxe pra eles. Continuam tocando, se divertindo, né? Que massa, bicho. Porque eu vi assim, eu acho que a primeira vez que eu vi foi no Nelson Farias. Sim. Jazzista brasileiro, um dos melhores, né? Dos melhores. Eu tinha um DVD, assim, acho que eu tinha uns 15 anos, assim. Eu lembro que um brother me mostrou. Era DVD ainda, DVD, não sei se era DVD ou fita. Mas aí era ele e o Sandro Reich. Era eles dois, era meio que um curso assim, sabe? Introdução a jazz, pá. E aí ele falava dos instrumentos que tinham influências nacionais, tal, da influência do Buddy Power, né? Esses caras, violeiro nacional, assim, e tal. E aí ele falava da guitarra baiana, assim. A guitarra... Ele citava um pouco assim, isso é antigo, pô. A guitarra baiana, em 95, pra mim, assim, foi deprimente, porque eu fui fissurado demais por guitarra baiana. Garoto, vendo Armandinho começando ali, despontando. E no carnaval de 95, quando eu estive na Barra, só Armandinho tocou, e mesmo assim, 2 dias de carnaval. O trio já estava até um pouco mambembe, já estava em relação às estruturas que se montaram na época, né? Boca de Sol, de Ivete e tal. E ele ainda era aquele trio espacial que o pai construiu. Sim. E eu só vi Armandinho fazer, e aquilo deu uma tristeza profunda, cara. E eu disse, pô, não existe. Foi quando eu tinha feito umas guitarras antes com o Júnior Fatos, um exímio guitarrista. Eu tinha feito uma guitarra tradicional. E a gente chamava de JRE, que era Júnior e Elifas. Chegamos a fazer 3 guitarras e uma delas foi parar na Clave de Sol lá na Pituba, que era o estúdio que Armandinho fazia os trabalhos com o Luiz Henrique. Luiz Henrique era o técnico de som de Armandinho. E aí Armandinho conheceu a guitarra, ficou fascinado. Então, em 95... Nesse mesmo dia, lá na Barra, 4 horas, 5 horas da tarde, por aí, eu esperando o trio ligar, já tomando minha cervejinha. Aí Luiz Henrique aparece na varanda do trio e disse, Elifas, pô, suba aqui, tem um cara querendo falar com você. Eu nunca imaginei que fosse Armandinho, achei que era, assim, a galera lá de estúdio, né, os brothers. Sim. E quando eu cheguei lá, Armandinho, todo sentado ali, cansado, acho que do dia anterior. Mas aí ele disse, porra, velho, parabéns, eu vi sua guitarra, eu tô precisando de uma nova, como é que a gente bola isso aí e tal? Aí, meu irmão, aquilo esquentou. Eu não tinha feito nenhuma guitarra baiana. Tinha feito uma maquete. Eu tinha uma guitarra baiana que eu fiz, mas não funcionava bem porque eu não entendia o mecanismo. Vim entender depois dessas 3 JRE, que eu aprendi com o Júnior. E aí o Armandinho disse, rapaz, queria ver sua guitarra primeiro, porque eu precisava de alguma segurança. Aí a última guitarra que ele tocou antes das minhas era uma Xé Bahia, feita no Rio. E aí eu vi muito parafuso ali, prendendo corda, segurando uma coisa. Eu disse, velho, eu me garanto, eu vou fazer. E a empolgação da cerveja ali, aquela euforia. Tem uma tensão nas cordas ali que é cabuloso, né? Cabuloso, velho. E pior não é nada. Eu prometi ao cara colocar uma Floyd Rose na guitarrinha, não existia. Beleza. Aí tudo bem, aí Armando, porra, mas já tentaram fazer isso, não deu certo. Eu vi na Terra do Som, quando fiquei amigo deles, uma de Roberto Dinamite, um luthier do passado, não conseguiu esse equilíbrio das molas, que é complicado. E, velho,
eu prometi, sim, vou fazer mesmo. E aí o bicho pegou, porque eu disse, não conheci o cara, eu vou perder a amizade do cara, eu fã ali, E aí, pô, passei 6 meses construindo essa guitarrinha. E revitalizei um desenho dele. Ele tinha uma guitarra anterior, que era aqueles raios, aquela... Agora, eu achava disforme o desenho. Então, eu coloquei uma estética melhor no desenho. E quando eu prometi, Armando já foi para a Guitar Player, que ia fazer uma matéria, disse que ia receber uma guitarra envenenada ali do luthier sergipano. Eu não sabia nem o que era o termo luthier. De repente aparece uma galera na minha porta, Cruz, uma galera das Antas da música aqui em Sergipe. E assim, eu fiquei assustado. Eu disse, velho, eu assim, não entendi nada, mas esses caras, esses sergipanos, né, que me fizeram acreditar e que me fez continuar como luthier. O luthier da manutenção, da regulagem. Porque da guitarrinha, na minha pretensão naquele momento, era fazer a de Armandinho e ficar em casa curtindo, ver ele tocar minha guitarra. Mas não era um negócio para mim. Eu tinha serigrafia, eu tinha arte, eu desenhava para jornal e tal. Era auditor tributário, eu tinha uma vida. E aí quando eu fiz, aí a Guitar Player jogou essa e pô, começou a ficar, explodiu. Salvador, todo mundo esperando. Aumentou minha atenção. E se eu não conseguisse o equilíbrio das molas? Eu disse, eu vou fazer ela com ponte fixa, eu vou passar vergonha. Não, mas você já fez com a Floyd Rose já. Aí eu fiz a primeira guitarra de Armandinho com a Floyd. Funcionou bem. E segurou a afinação. Tá, velho, o cara brocava, ele não parava um minuto de usar alavanca, os irmãos reclamavam em cima do trio. E você aqui, né? Eu meio nervoso em cima do trio. Meu Deus, tá bom, rapaz. Aí com o Rui, da Rui Vieira, ainda consegui trazer naquele coquebia, trouxe eles para Aracaju umas 3 vezes, aí começou a aparecer parceiros e explodiu, aconteceu. A segunda guitarrinha foi de Luiz, eu segui uma linha erudita. Caldas. Tudo, Luiz Caldas. Sim. Todos com Floyd Rose, aí veio Durval, aí veio Brau, veio todo Caldas mundo. é monstro demais, vai tocando, pô. Luiz é de uma... Ele é monstro demais, tá pô. dentro dele, cara. É não monstro, tem estudo aquilo ali. Ele é monstro. Porque a galera só conhece ele da musiquinha, mas ele tocando Toca demais. Ele conhece o campo harmônico como ninguém nesse planeta, cara. Compõe um disco por mês. Ele fez um CD. Eu vi que ele lançou um por mês, né? Igual. Um disco por mês, cara. E fez em heavy metal, em tupi-guarani. Tupi-guarani, todos os estilos. Ele fez tudo. Ele tá esperando, inclusive, um setup, que a gente vai fazer um trabalho acústico agora. E eu tô vibrando com isso. Que vai ser um bandolim, um cavaquinho e um violão, 7 cordas. E ele vai tocar os 3 instrumentos e vai fazer um álbum novo com esses instrumentos. Pô, eu vi o vídeo Ele Saulo, que eu acho que foi na época da pandemia, ele fazendo o violão Ele Saulo. Meu irmão, velho. É broca, é broca. Tem um violão dele que eu construí dentro da linha erudita dele, não é? Que assim, representa muito, ficou muito a característica dele. A gente chama de Estacéria, essa linha. E ele trouxe, como ia tocar aqui em Aracaju com o Saulo, ele trouxe esse violão. E para minha surpresa, e era Godin, eu comprei peças os captadores, aquelas pastilhas Godin. Que é brabo. E é brabo. Meu irmão, quando ligou no teatro, o Saulo enlouqueceu. E disse, velho, e eu disse, porra, eu nem sei o que eu fiz nessa... Mas vamos tentar. E aí criei um desenho de violão lindo. Mas a captação eu não consegui os Godins, que era para o carnaval. Sim. Usei uns Matrix que não funcionou bem. Mas o violão é muito lindo, ele me cobra e eu vou revitalizar esse violão. Sim. E aí eu lembrando desse, que eu vou voltar a produzir agora, baixo, guitarra, violão, os bandolins, vou voltar a fazer toda essa história. A Guitarra Brasil tem uma coisa interessante, eu vou abrir um parênteses fora da guitarra baiana. Eu cheguei a produzir uns bandolins para Armandinho. E assim, como a minha tara não é só a venda do instrumento, a Milton de Holanda foi tocar com o Armandinho pelo Sesc, você lembra de uma... Eles fizeram junto. Sim. E a Milton viu um bandolim tocar com baixo, com bateria, abrir o volume e não prejudicar o som. Porque a Milton usa muito DPA, um equipamento caríssimo, você sabe. Mas você vai abrindo o volume, ele começa a dissipar o som. O som vai ficando estranho. É estridente demais, né? E aí a Milton me ligou, disse, velho, pô, eu precisava de um bandolim como aquele de Armando. Aí eu disse, eu vou aproveitar e eu precisava mostrar e projetar esse trabalho. Não como luthier, que a intenção não era vender. Sim. Né? Aí eu disse, Milton, tem uma condição. Primeiro é a necessidade mesmo, é com cavalete, tirar aqueles rastilhos de osso, aquele tradicional do bandolim. Sim. Eu preciso de uma estrutura que vá para o tampo para levar um Matrix, um LR Berg, um sistema ativo. Porque ele não precisa da vibração, e sim da pancada das cordas.
E os matrix funcionam assim. Então ele vira ativo, assim, ativão, tipo como se fosse uma guitarra, ativo, né? Aí eu disse a ele, pra gente conseguir passar uma escola de samba e você tá na frente de todo mundo, a gente precisa tirar um pouco da vibração do instrumento, senão ele embola. E aí as paredes vão ser um pouco mais sólidas, mas tem o som acústico, e é lindo. E outra coisa é vamos fazer preto. Ele, pô, preto, velho. Aí eu disse que ele tá acostumado com o tradicional. Esse preto, cara. As pessoas precisam enxergar isso que vai acontecer na sua vida. Você não é chorão, você é completo, cara. Você é jazz. E aí ele entrou na viagem e tal, eu fiz, ele chama de Bando Black. Cara, até ele liga direito, tá doido que eu faço, eu tá achando que eu não vou mais produzir. Ele, eu preciso de outro Bando Black. Ele vai, viaja direto, agora Europa e tal. Sim. E aí, com o Bando Black, ele fez um som com a escola de samba e realmente impressionou todo mundo. Né? E o som limpo, cristalino, de bandolim, no meio daquela parafernália de uma bateria. É porque acontece com a sanfona, né? Porque aí a galera quer a vibração do fole, mas aí a captação não chega. Você tem que optar. Você escolhe. Optar, ou você tem vibração, ou você tem volume. E aí você assim, como o meu tempo é só de pesquisa mesmo, eu consegui introduzir dentro de um bandolim que você vai abrir o volume, mas você tem um som de bandolim, não pela afinação e pelas cordas, mas pelo timbre mesmo do instrumento. Sim. Né? Quando tiver oportunidade, procure Hamilton de Holanda, Bando Black. Você vai ver que coisa linda esse trabalho. Eu gosto muito do trabalho dele. Inclusive, o Yamandu Costa, ele fez uma série que ele viaja o mundo todo com luthier, né? Ele foi no Japão, Rússia... Né? Outro monstro, né, velho? Ali é meia zoada, ali não tem condição. Ele é demais. Ele é demais. Ele nunca viu nenhum trabalho seu, não. Porque ele gosta, ele tem muito violão, né? Ele tem muito violão. Eu não tinha tradição com o acústico. Então, Yamandu já é uma linha assim, você tem que estar muito bem preparado para fazer um instrumento para Yamandu. Eu não sei, para a guitarra baiana, se ele tocasse, é lógico. Mas eu acho que o material, né? Porque eu vejo que ele é uma madeira que vende não sei de aonde. A galera tem essa viagem, esse conceito para mim ele é muito, muito cheio de dogmas a luteria, é uma coisa muito religiosa. Então eu mostrei para Milton e Armando quando a gente está discutindo, porque eles são as melhores referências de bandolim no mundo. É lógico. Né? O bandolim americano é mais para country, é uma coisa incipiente. A gente aqui, pô... Então eu disse a Milton, o instrumento, na verdade, é a capacidade que ele tem de vibrar. Se você segue um padrão... A luteria tem esse padrão. A espessura da lateral de um bandolim é 1,85. Então, se você pega diversas madeiras com 1,85 de espessura, lógico que uma madeira mais dura vai fazer a corda acelerar a vibração, ela vai ficar agudo. Pegar uma madeira menos densa, como o cedro, ele vai desacelerar, você vai ficar mais grave. Então, você teria algumas frequências com madeira. Mas e se eu definir que as espessuras hoje eu posso mexer nelas? Se eu pegar uma madeira dura e for tirando a espessura da madeira, baixar para 1,4 milímetros, ela vai me dar um grave, talvez mais bonito que o cedro com 1,8. Sim. Então, essas pesquisas, ela vai frontalmente de encontro a toda a teoria. É uma coisa que eu não discuto. Não é uma coisa que eu não vou na internet falar e tal. Vou deixar escrito. Você vai ter que mostrar, né? É porque essa questão religiosa da luteria termina assim, as narrativas vão cobrir e termina você apagando um grande projeto, um puta projeto, que pode mais tarde, eu vou deixar escrito, tem gente já que segue essa linha, porque eu consigo criar resistência mecânica nas partes, eu consigo com espessuras bem inferiores a 1,4. Sim. Aí eu disse, Milton, a gente precisa lançar com você e Armandinho, enquanto estão aqui, eu estou por aqui, porque mais tarde a gente desmancha qualquer narrativa, não que vá desmanchar a tradição, que eu acho que deve se preservar, é o que se aprende nas universidades, nas escolas de luteria, né, são essas teorias. E eu não vim aqui para desmanchar. Agora é preciso conhecer esse novo formato de se produzir. Senão, se eu não tivesse a liberdade de mexer na estrutura total dos instrumentos, eu não teria feito esse bandolim para Milton tocar com escola de samba. E o bandolim talvez morresse dentro de grupos de choro, dentro de... O limite de um bandolim seria um teatro. Né? Ou aqueles bandolins que não tem um som harmonioso de bandolim, que seria os ovation, aqueles pequenininhos que você pode abrir o valor. Aí tem que botar a roda de samba com 5 bandolins, né? Para você chegar. Igual violão, né? Violão quando tem roda de samba, um só... Não é? E aí a Armandinho conhece demais, é brother, é amigo. A gente sempre estava com o Armandinho, sempre tocaram muito juntos. E ele é abertão a tudo, né? Ele tocou numa noviola, né? Um instrumento que eu criei para Sergival, o músico Sergipano nosso. E aí essa novela é um violão de 9 cordas, porque eu tinha essa fissura de tocar aquela música Love of My Life, mas as cordas dobradas dos graves
Pô, assim, pra mim era difícil. Sim. E aí eu disse, velho, dá pra fazer os ponteados de sertanejo e tal, mas dava pra tocar o Love of My Life com o braço aberto ali, os graves Sim. abertos, 3 cordas abertas e as de baixo dobrada. Se aí sobe Mi, Si, vai pra onde? Não, esses instrumentos chegou na mão de Alceu Valença, Zé Ramalho. É outro que gosta dessa... Gosta, é. Os caras chegaram a gravar com esse instrumento. Sim. Gilberto Gil, aquele Cordel do Fogo Encantado. Sim, sim. Os caras pegaram, inclusive pediram pra na quarta corda dobrar também, porque eles solavam muito. Então é coisas que aconteceu, como o baixo, né? A história do baixo de Gigi. Né, não, a Série A ali eu vi muito. Vi muito nos estúdios. Era uma brincadeira que virou uma linha aí. Sim. E as coisas acontecem dessa forma. Você não projeta. A gente não cria as coisas lá na intenção. Vou vender bastante. A gente faz por uma necessidade do músico. É consequência, né? Consequência de um acerto. Sim, agora você acha que tem muita influência da música que você ouvia aqui em Sergipe para a confecção desses instrumentos, assim? Você acha que a sua vivência aqui ela influenciou muito ou sua mente sempre foi lá fora mesmo, assim, trazer para cá? Não, teve. Gilson Batata, que era um baixista, porra. Gilson influenciou muito o meu trabalho com a experiência que ele tinha, assim. Me corrigiu, porque a gente não vem completo. Eu entendi de guitarra e me especializei na guitarra baiana. Então, o baixo, para entender aquelas frequências, eu tive dificuldades. E Gilson foi um cara... Flor foi outro cara que trouxe muita bagagem para mim. Augusto Franquense, Flor. Lá das áreas. Lito, sim, Tapajós, Sergipanão hoje. Lito foi o mais antigo, antes da luteria mesmo, já tinha essa relação com Lito. Sim. Lito foi uma das influências boas também. Sim. Eu estou falando das pessoas que estão aqui em Sergipe, né? E a garotada, todo mundo traz um pouco de informação. Lá sempre foi aberto. Como a noviola foi criada para um sergipano, não para esses caras lá fora. Sim, mas às vezes... E aí, assim, ficou uma roda. E hoje o meu mercado mesmo, meu nicho, está lá fora. Sim. Né, todo lá fora. Porque da minha vivência, esses 30 anos, saíram 9 luthiers. E os caras completamente ativos e vivendo da loteria. O Galeguinho aqui. Galeguinho foi o primeiro. Como é? Fernando Noronha, Rua Fernando Noronha, né? Isso. Que fé. Então o Galeguinho, Anderson, Bob, que vinha pro podcast. Eu sou fã porque ele é muito perfeccionista. Sim, é bom. Os acústicos dele é uma coisa... É um dos que já tá vendendo lá fora. Os cavaquinhos dele broca. É bom. Então a galera chega lá e eu digo, para aprender não é pegando na mão não, vocês vão entender da teoria. Vocês precisam entender a função de cada parte que compõe o instrumento. E aí cada um desenvolve o seu, porque eles chegaram lá todos com habilidade. Sim, sem habilidade não tem nem como levar, porque precisa ter o mínimo de experiência com formão, com uma coisa, ou sem experiência, mas que tenha habilidade. E goste de música. Muito obrigado, velho. Prazer imenso, velho. Prazer imenso. Espero que você tenha curtido esse bate-papo, certo? Obrigado, verdade. Estou de volta agora aposentado, estou de volta. Agora você tá ali no calçadão da Laranjeira, certo? Pata no bolso, só alisando o cabelo pra trás. E tá tudo certo. Olha, a gente conversou com Elifa Santana, o homem é história da música no Brasil e tá aqui em Sergipe fazendo o negócio acontecer, viu? Muito obrigado de verdade. Próxima semana a gente tá de volta. Não esqueça de seguir as redes sociais aqui do Sergipe Tem e ficar por dentro do que é que vai rolar por aqui, certo? Um cheiro, até a próxima.